crendo que verdadeiramente o céu reina. Sabemos, Pai amado, que quando clamamos o Pai Nosso, nós cantamos o Pai Nosso, nós estamos na verdade clamando que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita, que o Teu governo reine sobre nós. Muito mais do que simples palavras, queremos mesmo entregar a nossa vida. Rendidos estamos, nada podemos sem o Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, o que quiser de nós. Eu não tenho outra oração, Pai. Faça o que o Senhor quiser de mim. Sou teu, pertenço ao Senhor. E eu sei que cada um dos irmãos e irmãs que se encontram esta manhã, Pai, e também aqueles que não puderam vir, também são do Senhor. Por isso, que oração podemos mais ousadamente fazer do que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Porque a Tua vontade ela é boa, a Tua vontade é agradável e a Tua vontade é perfeita. Por isso, Pai amado, esta é a nossa oração, esse é o nosso clamor e essa é a nossa súplica, que a Tua boa mão continue a dirigir, ó Pai amado, cada área da nossa existência. Porque queremos, Pai, que o Teu nome seja glorificado em cada uma delas. Por isso nos ajuda e nos capacita verdadeiramente, Senhor, a ouvir a Tua voz, a ouvir a voz que vem do alto, a ouvir a voz que vem através da Escritura, a ouvir a Tua voz através de um pedido de socorro, a ouvir a Tua voz quando damos vestimenta àquele que não tem. Nos ajuda, Pai, como igreja do Senhor, a pregar a verdade do Teu reino, uma verdade que vai muito além da verdade humana, porque a Tua palavra é a verdade, e é essa palavra que queremos sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre a nação brasileira, porque, ó Pai amado, a Tua palavra diz que a Tua glória será vista em todas as nações da terra, e nós clamamos por isso, e queremos Te pedir, Pai, usa a nossa vida conforme o Teu querer. Se o Senhor for conosco, nos envia para que possamos fazer a Tua vontade e que o Teu nome seja glorificado. Não importa o custo, porque o custo maior já foi feito na cruz. Por isso nos ensina a andar nas pisadas de Jesus, uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, uma vida de doação, uma vida de entrega, uma vida de submissão, uma vida de obediência. Nos ensina a ser como Cristo, e que possamos não nos amoldar com este presente século, mas que tenhamos a nossa mente transformada pela Tua palavra, para que o único propósito seja alcançado, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou chamar as crianças, os professores. Exaltado é o nome do Senhor. E meu camarada, muito católico. Aleluia. Só tem uma turma bonita aqui, né? Ser professor de escola infantil é bom demais. Estratégia bonita. Viviane, ora para as crianças, das professoras, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço, Senhor, meu Senhor, as conduzes, Senhor, sempre no caminho da verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nas salas elas venham entender, Pai, um pouco mais a Tua palavra, aprender um pouco mais a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra, Senhor, fique no coração delas, Deus, aonde elas forem, ela possa, Senhor, compartilhar essa palavra com seus amiguinhos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, as professoras, dando elas, ó Deus, sabedoria, entendimento da Tua palavra, Senhor, que elas possam ser bênçãos, Senhor, na vida de cada criança, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. A paz do Senhor aqui eu não vi ainda. Vem, igreja. Aleluia. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 7.
palavra do nosso Deus diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz enlouquecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar e agradecer o teu nome, ó Pai, e te agradecer pela tua palavra. Ela é a verdade que guia, ela é a verdade que conduz, ela é a verdade que direciona as nossas vidas. Então que o teu Espírito Santo nos capacite a diminuir a cada dia que o Senhor cresça. Não as nossas palavras, mas as tuas. E que a tua vontade seja realizada mais uma vez também através da pregação da palavra. Usa as nossas vidas apenas como instrumentos, Pai. E que o teu nome, Pai, seja glorificado. O teu nome, ó Pai amado, seja adorado. E, ó Pai amado, a tua glória seja vista. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos e te pedimos, nos ensina mais uma vez através da tua palavra, para que possamos alcançar coração sábio em tua presença. Nós te adoramos e te exaltamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Alguns teólogos chamam o livro de Eclesiastes do livro mais mal-humorado da Bíblia. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu vou dizer para vocês que é um livro que nos faz pensar. Assim como o livro de Provérbios nos faz pensar. A Escritura foi feita para ensino. Pedro fala a Timóteo da seguinte forma: toda Escritura é inspirada para o ensino. Interessante então que a Escritura do Antigo e do Novo Testamento são inspiradas para o ensino. Nós aprendemos com a Escritura, nós somos guiados por ela. Sabe quando éramos imaturos espirituais e fechávamos os olhos e a Bíblia também falava Deus fala comigo, e a gente abria e ainda apontava o dedo? Quantas vezes Deus falou conosco mesmo assim? Mesmo assim Ele nos deu instruções. Eu lembro que uma vez eu pedi uma palavra do Senhor, que eu queria fazer um curso de pós-graduação na odontologia, e aí eu estava lendo um texto bíblico e de repente eu abri a Bíblia e caiu naquele texto, e eu custei achar aquele texto de novo, irmãos. O rei Ezequias estava num dilema e Deus falou com ele assim: olha, esse ano você vai comer da colheita, ano que vem você vai comer o que já foi plantado, e no terceiro ano você vai fazer uma colheita abundante. Falei: entendi, Senhor. Só quer que daqui a 3 anos eu faça um curso. Irmãos, e foi tão tremendo que foi exatamente esse o propósito do Senhor. A palavra de Deus nos ensina, ela nos direciona, ela nos exorta, como foi hoje pela manhã. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã: para mim a exortação é muito mais consolação do que qualquer outra coisa. Eu me consolo na chamada de atenção, sabe por quê? Porque quando somos chamados a atenção, você pode dizer assim: eu sou filho de Deus, Deus está me disciplinando, então Ele me trata como filho, e louvado seja o nome dEle. Quantas vezes nós queremos ouvir uma palavra de alento ao nosso coração, de consolo para a nossa alma?
eu quero dizer que a alma precisa ser tratada com uma certa firmeza. A nossa mente precisa ser tratada com uma certa firmeza, para que a nossa mente não fique vagueando e solta, pensando o que quer. O livro de Eclesiastes, então, nos traz um grande ensino. O autor, que com certeza foi o rei Salomão, passou parte do tempo do seu reinado pesquisando e investigando muitas coisas, como por exemplo as árvores, os animais do campo e os comportamentos humanos ao longo da sua vida. Esse livro é considerado nos meios teológicos como um grande desabafo de um homem que possui tudo o que queria e alcançou sabedoria, riqueza e fama como nenhum rei havia adquirido antes dele. Quando então ele começa a resumir as suas observações feitas ao longo de quase 40 anos no reinado, ele chega à seguinte conclusão: tudo é canseira e vaidade. Irmãos, que conclusão bela! Pura verdade. Conclusão de forma resumida, mas que nós precisamos compreender. Eu quero te perguntar uma coisa. O tempo que você passou estudando, o tempo que você passa trabalhando, o tempo que você passa ao longo da sua vida realizando coisas, eu vou te perguntar: foi mais canseira ou foi mais alívio? Eu acho que é ganhar disparado. Quase 100% dos votos ali de segundo turno. Pastor, mas é que a gente tem um objetivo, né? Sim, mas mesmo naquele objetivo, por exemplo, você quer ver um objetivo básico? Objetivo de vida. Nós precisamos sobreviver, precisamos comer, vestir, morar. Isso são coisas básicas da nossa vida. Então, nesse aspecto, nós trabalhamos também para isso. Concorda? Mas mesmo assim, o trabalho é cansativo. A partir do momento que coloca como pessoa qualificada, eu acho que não. Exatamente. Você está querendo antecipar o final da pregação? Está vendo? Essas meninas inteligentes é outra coisa, né? Crente inteligente sobre nós, deixa que ele coloque, repousa o espírito de inteligência do Senhor. Mas o que você falou é sério. E é muito importante. Quando o nosso objetivo é glorificar a Deus, nós fazemos com empenho. Mas mesmo assim, existem alguns momentos que com esse empenho, com esse amor, com essa devoção, nós nos cansamos. E a repetição das coisas, né, pastor? E a repetição, você quer ver uma coisa? Levanta de manhã, lava a louça, suja, lava. A Sueli já deu uma boa direção para esse negócio da louça. Ela falou assim: a louça não fala e nem cria perna. Então, quando eu estou querendo descansar, eu falo assim: louça, me aguarde. É assim mesmo. Lá em casa isso não acontece, minha esposa não deixa. Fala, Céu. Pastor, passar disso também é vaidade. É verdade. Sabe o que Paulo nos alerta muito? Ele nos alerta contra os perigos da riqueza, ou da busca dessa riqueza. E ele fala com Timóteo: se temos onde recostar a nossa cabeça, o que comer e o que vestir, estejais contentes. Aonde tem? Está lá em Timóteo, minha filha, no livro que Paulo escreve para Timóteo. Aí a gente fica triste porque o celular está velho. Aí a gente fica triste quando ouve uma notícia. A gente fica triste por causa disso ou daquilo outro. Ou então a gente está feliz de boinha, aí a gente pensa: não, estou muito feliz, acho que eu vou abrir um jornal para se espremer, sair sangue, só para mim ter mais ou menos uma ideia do que está rolando. Ué? Ou Deixa eu te dar um seja, spoiler, nada de bom. precisamos de coisas para preencher a nossa alma. Ela não está totalmente preenchida por Cristo. E é um pouco disso que nós vamos discorrer hoje. Toda a busca humana, agora, Jaqueline, é o que você falou, sem a presença de Deus, ela torna-se enfadonha e estressante.
Tudo que nós buscamos sem o auxílio de Deus e sem o objetivo de glorificar o nome dele, se torna enfadonho e estressante. Se tivermos que lavar a louça para a glória de Deus, nós o faremos. Se tivermos que arrancar de Belo Horizonte lá para Catuti e não ficar com saudade de casa, nós o faremos. Se tivermos que ser enviados para qualquer país do mundo para pregar o Evangelho a ponto de colocar as nossas vidas em risco, nós o faremos para a glória de Deus. Se você tem a sua vida por preciosa, você precisa morrer hoje. Pastor, é isso que eu ia falar. É isso tudo que você falou. A pessoa tem que ter consciência que a vida não é dela. Nós não somos de nós mesmos. Sabe o que o pessoal tatua o corpo hoje? E toma anabolizante para ficar bombado? Porque ele acha que o corpo é dele. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Meu corpo, minhas regras. Por isso as pessoas apoiam o aborto. Quer dizer então que Salomão, pelo que ele falou, ele não estava fazendo as coisas de acordo com Deus. Ele teve uma época da vida dele que ele adorou imagens de escultura. Ele idolatrou. E ele foi punido pelo Senhor. Alguns chegam a dizer que o livro de Eclesiastes ele foi escrito ao final da vida dele, quando possivelmente ele se arrependeu. E aí ele olhou para trás e olhou que a busca humana era enfadonha. Ele tinha muitas mulheres e Deus tinha dito aos reis: não tenham muitas mulheres. Ele ordenou. O pessoal me pergunta assim: pastor, mas lá na Bíblia não fala os reis tinham aquela quantidade de mulheres? Sim, isso é maldade humana. Não foi assim desde o princípio. Deus criou um homem, Deus criou para ele uma mulher. Então pode ter mais que uma? A resposta é fácil e simples: não. Pastor, eu vi alguém dizer que esse livro é quando ele estava conversando com o filho dele, o Bolão, que estava passando o reinado para ele, conselhos de pai para filho. Poderia ser, porque já é o final da vida dele. E Roboão não ouviu nada, porque ele só fez bobagem. Ô pastor, por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês: a responsabilidade pela educação dos nossos filhos é nossa, dos pais. Mas nem sempre podemos ver lá na frente, talvez, os nossos filhos seguindo aquilo que nós falamos. Davi instruiu Salomão. Salomão se desviou. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então estejamos atentos para instruir os nossos filhos na Escritura. O Alisson me falou um negócio interessante semana passou. Ele disse assim: pastor, o Guilherme falou assim: pai, o dia que você for na igreja, você me leva junto. Aí o Alisson falou assim: eu acho que o Guilherme viu alguma coisa interessante nessa escolinha lá em cima, senão ele não viria não, né? Você conhece meu filho que tem. Percebe como a palavra vai adentrando aos corações, e a criança é a fase, a infância é a fase em que as crianças mais recebem e acolhem com mansidão a palavra de Deus. Porque elas não têm, irmãos, resistência, como nós às vezes criamos. Mesmo como crentes, ainda criamos resistência à palavra. Continuando. O exemplo disso em nossos dias é que quando o objetivo é alcançado, a maioria das pessoas se acomoda a essa nova situação. O casamento alcançado não dá direito aos cônjuges de não mais declararem o seu amor um ao outro. Antes, precisam reafirmar esse amor em palavras e atitudes concretas diárias. Nós às vezes alcançamos objetivos, e quando o objetivo é alcançado, nós simplesmente falamos: já consegui mesmo, agora está tudo certo. Nesse primeiro verso, o autor chama a atenção para algumas comparações que ele faz. O bom nome é melhor que um perfume finíssimo. Ter uma boa fama e reputação é mais valioso que iguarias desejadas por todo mundo. O se cercar de bens e prazeres não valem o que um bom nome representa na vida de uma pessoa. Mas também nos alerta
sobre que a morte é melhor que o dia do nascimento. Falar isso pode nos levar a uma conclusão precipitada de que existe um quadro depressivo naquele rei. Não parece que ele está deprimido, querendo a morte do que a vida? Não está querendo nem passar perfume mais? Porque ele entendeu que quando a gente morre, a gente vai para a glória. Ei? É porque ele entendeu que quando morre, vai para a glória. Não é? Melhor Pode viver ser. na glória do que nessa terra. É verdade. Isso significa uma única coisa. Porque essa afirmativa, na realidade, não condiz com a verdade. Ele diz que a conclusão da vida é melhor do que o seu início. Como você começa a sua caminhada cristã, é bom. Mas o melhor vai ser como você encerra. Não adianta começarmos e não concluirmos. Não adianta iniciarmos um casamento e não levarmos adiante. Não adianta trabalharmos, começarmos o trabalho e não terminarmos. Não adianta educar os nossos filhos na palavra apenas quando eles são crianças. Porque os filhos vão ser sempre meninos. É ou não é, dona Mercedes? Ainda liga pra gente todo dia 2 horas. O Júnior vai cedo para o trabalho, lá do trabalho ele fala assim: bênção, pai. Manda lá uma mensagem: ó, Deus te abençoe, meu filho. Então nós entendemos que nós precisamos acompanhar. Percebe que você não pode abandonar o seu irmão em Cristo. Pastor, cansei dele. Vou te dar um conselho: descanse e volta. Você vai ter que continuar andando ao lado dele. Ele é seu irmão. E se você não quiser andar mais do lado dele aqui na terra, Deus vai preparar a morada celestial para você ao lado dele. Você vai passar a eternidade ao lado dele. Conserte a sua vida. O que vai ser recebido após a morte, na perspectiva de Salomão, e aí foi o que a Sueli disse: morrer é melhor do que viver. Nesse aspecto, o que será recebido após a morte é que será decisivo e duradouro para as nossas vidas. Nascer é apenas a vontade de Deus. Morrer é também uma vontade de Deus. Mas para onde iremos é uma decisão nossa. É, deveria ser. É. Ou justo também, porque o justo fica pensando: será que eu não vou? Não tenho certeza da salvação, né, Roger? não vou? Aí um dia uma irmã me mandou uma mensagem me perguntando sobre as eleições. E ela mora em outro estado brasileiro. E eu respondi para ela. Ela falou assim: pastor, eu perguntei para um monte de pastores e eles me responderam só isso aqui. Aí eu olhei para aquilo e falei: isso aqui já seria suficiente. Pensei, né? Mas eu vou responder umas coisas a mais que a Escritura diz. E disse para ela qual era a função do governo civil dado pela Escritura. Não é por mim, não, é a Escritura. A gente vai falar um pouco mais disso em Cosmovisão Cristã nas quintas-feiras. E aí, me chamou a atenção que ela me respondeu assim: obrigado por ter me respondido em amor. Aí eu pensei assim: será que os outros responderam em ódio? Porque, irmãos, eu não estou entendendo. Alguém não pode ter um questionamento mais? Ninguém pode ter uma dúvida mais? Inclusive a respeito da salvação. Quantas pessoas já chegaram diante de mim e falaram assim: pastor, eu tenho dúvida se eu sou salvo ou não. Aí eu vou na Escritura e leio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O óbvio tem que ser dito, mas... Precisa, porque não é tão óbvio assim na mente humana. Ele pode ser óbvio para mim, que entendo, que compreendi que a minha salvação vem pela graça mediante a fé, que não depende de uma única obra minha, mas depende do que Cristo fez na cruz por mim. Pode ser óbvio para mim, mas pode não ser óbvio para o meu irmão. Percebe que essa busca, como disse meu Roger, essa busca, essa dúvida que o homem tem do que vai ser depois da morte, aflige a alma humana. Mas Salomão compreendeu que o fim é melhor do que o início.
Isso significa que a nossa perspectiva de vida não está ligada a essa terra. Aqui é apenas uma passagem, como Pedro bem disse, vocês são forasteiros e peregrinos. Nós não somos dessa pátria, nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse conjunto de valores que são pregados pela nossa sociedade moderna, ou melhor, pós-moderna. Já no verso 2, o autor explica o que falou anteriormente. É melhor ir à casa do luto do que a uma casa onde há banquete, porque a morte é inevitavelmente o destino de todos. Por isso os vivos devem levar isso a sério. Oferecer ao coração essa realidade é o que Salomão propõe. Manter a mente consciente de uma verdade que não pode ser mudada. Enfrentar a morte não é problema. O que pode ser problema é enfrentá-la eternamente. Precisamos ser vigilantes em relação às nossas escolhas e decisões. Por isso devemos guardar, como disse Salomão também em Provérbios, os nossos corações. Porque deles procedem as decisões, as saídas para a nossa vida. Eu vejo as igrejas querendo festa. Eu vejo as igrejas hoje chamando para eventos, shows e tantas outras coisas. Eu acho que todo esse investimento deveria ser feito em evangelização aos perdidos. Eu acho que todo esse investimento em mega eventos deveriam ser voltados para uma única alma que vale mais que o mundo todo. Mas é mais cômodo. É mais cômodo você fazer um evento do que você ir até as pessoas que estão perdidas. Porque no evento você tenta atraí-las. Aí vai estar todo mundo ali, é um estrago. Depois você não sabe para onde que elas foram. É isso aí. O evangelista dá trabalho. Porque tem que discipular depois, mas eu sei discipular gente enjoada, mas é difícil. Imagina o quanto você era enjoado quando você não era crente. E você deleta. E ainda continuamos enjoados depois de crente. Isso aqui é pior. Percebe? Isso é trabalho, irmãos. Dá trabalho andar e estender a mão para aquele que está começando a caminhada. Dá trabalho. E você vai ter que ser exemplo para ele. Eu acho que nesses eventos, se eles forem contabilizar o número de pessoas que verdadeiramente se firmam, eu acho que eles não fariam mais. Pouquinho. Pastor, eu acho que fariam. Eu acho que fariam e mudariam uma estratégia, porque é mais fácil você fingir uma mudança e fazer um evento diferente do que seguir o caminho e evangelizar. O dificultoso vai continuar sendo. Eles vão entender o marketing estava errado. Vamos mudar o approach. Muda o approach, mas não muda o evento. E é interessante que aqui no verso 3, olha o que Salomão diz. Ele fala que melhor é a mágoa do que o riso. Porque a tristeza do rosto, com a tristeza do rosto, se faz melhor o coração. Sabe o que significa isso? Sofrimento nos ensina. Se a gente ficar na festa o dia inteiro, nós não vamos aprender nada. Mas quando bate na porta uma tribulação, sabe o que a gente faz? Senhor, tem misericórdia da minha vida. A gente começa a orar, a gente começa a buscar e a gente começa a repensar a nossa existência. Agora fica na festa para você ver o dia inteiro. Pastor, Oi? meu avô, ele trabalhou com haitianos e ele foi a uma festa e diz que quando uma criança nasce, eles choram, porque eles entendem que aquela criança vai sofrer. É verdade. E no velório eles fazem uma festa. Glória a Deus. Porque eles entendem que está livre de sofrimento. Vou passar um tempo nas igrejas dos 7 anos, se não me permitir. Gostei desse lugar. A cultura mexicana tem um pouco disso também. Passar o dia de finados, o dia de los muertos, é uma festa enorme celebrando a vida daquelas pessoas que passaram por questão mais. É uma celebração um pouco pagã, mas é pouco, mas é muito pagã, né? Parece um rabo, você está sendo bonzinho com ele. Vamos converter. Ou seja, a cultura precisa ser redimida. Nós podemos olhar aquilo com olhos cristãos, mas nós precisamos entender que a cultura precisa ser redimida. Nós não podemos dialogar com a cultura às vezes, irmãos. Nós vamos ser fortes e firmes com ela.
pela Escritura e pelo Evangelho. Por isso que a igreja está cheia de cultura do mundo. Entre oração existe alguma coisa no meio. É o que Salomão está querendo nos dizer aqui. Ele relata ser melhor a aflição do que o riso. Riso aqui não é entendido como alegria, mas escárnio e zombaria. É preferível uma situação de adversidade que torna o rosto temporariamente triste, pois isso faz com que o coração se torne melhor, bondoso, temperante, submisso, dependente e mais próximo de Deus. Quando fraturei o calcanhar, eu comecei a entender a dificuldade dos cadeirantes. Eu só entendi a dificuldade que os cadeirantes têm para andar na rua em Belo Horizonte quando eu fraturei o calcanhar. Porque antes disso tinha um buraco que eu pulava. Tinha uma onda assim, ó, na calçada, passava tranquilo, ia no meio da rua e atravessava. Mas no dia que eu estava com a muletinha, andando bem devagar, eu entendi a dor deles. Sabe quando entendemos a dor do outro? É quando passamos. Por isso Jesus passou a dor no nosso lugar. Por isso Ele nos compreende. Já no verso 4 ele continua a sua comparação. Agora, entre sábios e tolos, o sábio tem o seu coração advertido pelo fim de todos. Na casa onde há luto, ele é advertido. Os tolos, por sua vez, procuram a casa da festa, da zombaria, dos prazeres momentâneos da carne. Não atentam para o amanhã e para o que é eterno, mas apenas pelas coisas concernentes aos desejos humanos, e que em sua grande maioria são ilícitos, são contrários à vontade de Deus. Irmãos, eu vivo muito além, em geral. É assim. Minha esposa, eu acho que é a minha melhor testemunha, né? Depois de Jesus. Eu sempre acordo bem, sorria. Mesmo quando o vizinho faz barulho, me atrapalha a dormir. Aí a filha dele veio me pedir uma ajuda. Aí ao invés de eu pagar o mal com mal, eu pago o mal com meio. Fui lá, abri o portão para ela, que o portão dela estragou, porque ela no prédio tem 2 portões, e o dela estragou, o meu estava funcionando. Eu fui lá, abri o portão para ela, tirei, mudei, coloquei tudo direitinho, esse não tinha nenhum defeito no controle dela, e ela abençoou. E disse ainda mais para ela: o que você precisar, estamos à disposição. Pastor, e ela que te pediu? É. Então ela soube para quem pediu. É, glória a Deus por isso. Eu acho que ela não pediu violão. Foi direto para você. Mas o Senhor me capacitou. Vontade não tive, não. Ah, não. Ou você acha que passar em cima da carne é fácil? Mas eu acho que ela sabe para quem, que ela soube para quem pediu, entendeu? É, porque eu já ajudei outras vezes. Não foi a primeira. É tudo para a glória de Deus. Deus. Que eu tô falando. É, glória a Deus por isso. Ainda no verso 5 e 6, continuando: melhor é ouvir a chamada de atenção de um sábio, ou seja, vocês ouviram hoje um puxão de orelha através do presbítero aí, do que, olha para você ver isso, do que ouvir a risada lisonjeira de um tolo. Não fique procurando elogios, irmãos. Busque conserto. Ele faz uma comparação com a risada do tolo e os espinhos que fazem um som quando estão queimando como lenha debaixo de uma panela. Muito barulho e pouca eficiência. Já a repreensão do sábio pode salvar uma vida. Acompanhar as decisões e buscas que um tolo faz é sem sentido, diz Salomão, e vazio em seu propósito. Irmãos, sabe quando Salomão fala vaidade? Ele está falando assim, transitoriedade. O que passa, o que não permanece, o que não é eterno. Oi? Interessante que uma coisa. Agora ele fala do vazio, né? E se a gente entender o que ele vem falando aí, como o senhor citou o exemplo, uma festa, por exemplo, você não provaria o que uma tristeza, por exemplo, que faria refletir.
depois ele vem falando de várias outras alegrias e agora ele vem falando de vazio. Isso me remeteu a pensar uma coisa que eu tenho estudado, que essa questão de festa, de estar sempre alegre, ela é uma fuga de um vazio. E aí o que acontece? A gente não consegue compreender e ver dessa forma, mas tem o mesmo significado de um usuário de drogas. Porque hoje, na contemporaneidade, as pessoas até pagam para estar numa festa. É verdade. Mas elas pagam para estar preenchendo um vazio. E quando uma pessoa vai para a droga, ela também vai para preencher um vazio, ela paga. É verdade. Então, paga para se destruir. Para se destruir. E quando, na verdade, ela também está na festa, às vezes pagando, mas para ter uma onda. Porque quando ela voltar para casa, o vazio permanece. Permanece. E é tão interessante isso que hoje esse vazio que as pessoas vivem está tirando o sentido de vida já. Está rompendo com o sentido de vida. A emoção. Ou seja, nós precisamos, e isso é um fruto da nossa sociedade pós-moderna, que é uma sociedade experimental. Nós temos que experimentar e sentir alguma coisa para que aquilo faça sentido. As pessoas precisam experimentar e sentir Cristo para que faça sentido. Isso é irreal, irmãos. Famoso, como é que você sabe se você nunca testou? Não é verdade? Eu, quando dava aula na minha área, eu falava sobre a questão da prostituição antes do casamento para as minhas alunas. E elas, sabe o que elas diziam para mim? Como é que eu vou saber se é bom? Tem que fazer um test drive antes. Se você não fizer test drive antes, você não vai saber se é bom ou não vai comparar com ninguém. Não é verdade? Como consequência disso, aumenta o narcisismo, que é o amor de si próprio. É quando o senhor fala, por que eu preciso marcar o meu corpo com uma tatuagem, com uma festa? Quando eu estou na festa, eu também registro o momento, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho valor maior do que ela. Eu estou num lugar melhor do que o dela. Então isso é o aumento do narcisismo. E aí os homens passam, e isso tudo faz parte do naturalismo, né? Em que a ciência nos diz o seguinte: só existe essa caixa, só existe esse universo, e o que tiver fora dele é irreal. O que eles querem dizer? Que Deus não existe. E aí o homem passa a ser o centro da mentira. Então por isso que o pessoal coloca botox, silicone, não sei o que mais, não sei o que mais, tatuagem, vai para a festa, selfie. Irmãos, a maior de todas as idolatrias é a selfie. Porque o homem, na verdade, quando ele busca um ídolo, ele não quer adorar aquele ídolo, ele quer controlar aquele ídolo, para que ele continue a fazer sem culpa as vontades próprias. Pastor, você viu a menina que caiu de cachoeira? Eu vi uma que caiu do apartamento. Ela estava na varanda da casa dela tirando o selfie, ela tombou para trás. Morreu. Por causa da selfie. Isso, irmãos, tem um nome. O nome disso é paganismo. Nós estamos retornando ao paganismo. Por que você fala, pastor, me explica por favor, por que a selfie é paganismo? Porque existia uma deusa grega, da mitologia grega, que era a deusa da fama. O que as pessoas querem hoje quando postam alguma coisa? Que seja a sua foto seja curtida, não é? Isso é fama. Então nós temos que parar de olhar para nós mesmos e começarmos a olhar para Cristo. Comprovado cientificamente, 14 minutos na rede social curtindo as coisas causa depressão. Olha, eu acredito, eu acho que se eu ficasse 2 minutos eu já tinha. Porque eu detesto rede social. Tenho um pavor daquilo. Irmãos, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de colocar Facebook. Aí vai lá, estou no banheiro, estou almoçando, estou jantando, estou em tal lugar. Misericórdia, irmãos. Que necessidade de exposição, que necessidade de fama. Lembra aquele piloto da Lufthansa que levou o avião dos Alpes suíços e destruiu o avião com um monte de gente lá dentro? Passou, tem um tempo já isso. Irmãos,
Sabe o que ele falou? Ele falou que ele ficaria conhecido. E esse foi o conhecimento. Que isso? Fale mal, mas falo bem, né? Mas, nossa. É assim. Pelo amor de Deus. Irmãos, a mente humana, se ela não for controlada pelo Espírito de Deus, ela faz coisas, pensa coisas que, sinceramente, nós duvidamos. E vamos falar a verdade? Quantas vezes você já pensou coisas indevidas? Essa questão de tatuagem é tão complicado para a gente que se converte. E a gente fez e se converte, entende tudo isso, que isso é uma marca que a gente carrega no nosso corpo para o resto da vida e nos pega em situações delicadas. Lá em Catuti, as crianças, quando elas, né, a gente vestiu uma roupinha, elas vieram com a gente, aquela coisa toda, e aí as meninas me questionaram: tia, palhaça, Flores Bela, por que você tem tatuagem? Aí eu falei: meu Deus. Agora, como que eu explico para essas crianças? Não é para elas fazer. E agora, hein? O que eu faço? Assim, eu falei assim, mas a tia fez isso antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, a minha mente mudou. Porque não adianta falar tantas coisas que elas não vão entender. Mas é algo que, assim, às vezes a gente quer esconder, e toda oportunidade que eu tenho, mesmo quando eu estou com crianças, principalmente, eu quero esconder. Mas tem certas situações que não tem como. Não tem como. Às vezes, você tá de chinelo, às vezes o cara tá com o cabelo, você tá com o cabelo amarrado, as crianças vêm. Então isso é uma coisa que vai me marcar para sempre. E eu vou sempre, e meus filhos vão me perguntar o que eles vão querer fazer, porque eles me veem, né, como eu tenho. E o Senhor vai ser o que me capacita para ensiná-los que eles não devem fazer isso. E porque eu fiz isso por uma condição de pecado. E depois que eu me converti, minha mente foi renovada, eu entendi que eu não deveria ter feito. Mas é uma consequência do pecado. Isso aí Paulo chama de espinho na carne. Irmão, até pode ser espinho na carne. Outras coisas podem ser espinho na nossa carne. Tem gente que vai falar para você assim: você está falando assim, mas você já fez isso. Sabe por que é assim? Para você não ficar muito exaltado achando que você é bonzinho demais. Você acontece comigo, não, você acontece direto comigo. Ou você acha que não? E quando já vem alguém me espetar com o meu próprio espinho, sabe o que eu falo? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele me perdoou disso. Ele perdoou a tatuagem. Você vê que hoje nós estamos pegando seu pé da tatuagem de graça aí, que é desse jeito, hein? Não é possível, esse passo para pegar no meu pé. Primeira vez que eu me lembrei. Irmão, nós temos que entender que todos nós tivemos espinhos na carne. E que todos nós precisamos do perdão de Deus. E que nós precisamos da graça, da misericórdia dele constantemente. Deus é bom. Deus é bom. Só falando da questão do ídolo, Nietzsche é um dos que fala que a gente cria ídolos baseado nas características, a gente meio que humaniza os ídolos e nos espelhamos nele. Logo quando a gente segue o ídolo, a gente está seguindo o nosso próprio coração, a gente está seguindo a gente mesmo. Exatamente. E ele fala algumas características do ídolo que a gente quer ter e algumas características que nós colocamos neles que a gente acha que é que glorifica essas coisas. Na verdade, nós queríamos ter poderes sobrenaturais e damos isso ao medo para que ele reflita isso em nós. E às vezes existem ídolos no nosso coração e que precisam ser tombados, como as estátuas também precisam ser tombadas. Pastor, Oi? Isso aí que o senhor está falando, o que eu vou falar aqui agora para que eles sejam testemunho, é para a glória de Deus. Antes de eu e Bruna vir congregar aqui nessa igreja, vieram dizer do teu passado para a gente. Eu acredito. E aí, eu disse para ela assim: a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente acredita nessa pessoa, ou a gente vai caminhar com ele para ver de perto isso. E aí, resultado disso, quem disse isso para a gente no passado hoje está no Glória a Deus. Irmão, a gente pode ver que aquilo não procede. Sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso passado nos condena. Condena.
E eu vou dizer para vocês uma coisa ainda mais grave. Se nós fôssemos mesmo apresentar todos os nossos pecados e defeitos, nós não íamos querer conviver com ninguém, nem com a gente mesmo. Porque eu ia falar, não, eu sou esse sujeito tão ruim assim. E isso é bom demais para mim. Eu vou dizer por quê. Porque Deus, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu comecei a entender que lá na minha casa eu era a ovelha negra. Conhece a ovelha negra? Eu. Em pessoa, ao vivo e a cores. E o que aconteceu? Deus pegou essa ovelha negra e transformou. E como Ele tem transformado até hoje. E vai continuar transformando até o último meu suspiro nessa terra. Amém. E tomara que assim seja, que eu preciso. Amém. E aí hoje, lá na minha casa, eles já têm outra visão de mim. Porque já não veem mais a mim. E veem em Cristo que é a minha vida. Amém. Aí a minha irmã, ela estava passando um problema de enfermidade e a gente estava orando por ela. Aí um dia do almoço na casa da minha mãe, ela falou assim: Osmar, eu paro de tomar um medicamento quinta-feira próxima agora e já estou curado. Falei, graças a Deus. E aí quando foi no outro domingo, ela falou assim: Osmar, me deu uma coceirinha no lugar onde estava o problema e a médica falou que ainda tem que tomar mais um pouquinho de medicamento. Por que você acha que ela me contou isso? Eu continuo orando por ela. Você percebe, irmãos, que o nosso passado, a tatuagem, a marca, o mal, a droga, isso, aquilo outro que um dia nós fizemos no nosso passado, não tem mais valor hoje. Porque o nosso escrito de dívida foi cancelado. E isso é a maravilha. Quando nós temos um escrito de dívida cancelado, foi o que Salomão entendeu antes mesmo da vida de Cristo. Ele compreendeu que o fim é melhor que o início. Aleluia! Vamos falar para o nome do Senhor. Isso é bom demais, não? Ô irmão, você pode falar assim: eu fui perdoado? Fala de novo, irmão. Eu fui perdoado. Você foi perdoado por Cristo, aleluia. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus, aleluia. Isso é motivo de alegria. Versos 7 e 8, para a gente poder terminar agora. Nós temos aqui uma advertência para os nossos dias. A opressão, o fazer violência, o zombar, a jactância ou presunção podem transformar o sábio em tolo. A sabedoria pode desaparecer se houver lugar para a maldade humana florescer. O suborno, o oferecer presentes e vantagens corrompe o coração, destrói e torna insensível a mente, o conhecimento, a razão, a capacidade de reflexão e altera a inclinação e a determinação da nossa vontade. Por isso, não aceite quando alguém quiser que você negocie a palavra, porque ela muda a determinação da nossa vontade. Ela muda. Por isso que muitos se desviam, porque eles aceitam uma proposta, eles aceitam o suborno de Satanás, através de um pecado que vai agradar a carne, mas que vai corromper a alma. Isso é grave e extremo, pois tudo que é oferecido para mudar uma opinião ou mesmo uma decisão que seja agradável aos olhos de Deus é visto por esse mesmo Criador como suborno. Mais uma vez, observamos que o fim das coisas é melhor que o seu início, segundo o autor. Não é que o início não seja bom, mas até se alcançar os objetivos passam-se por tantas adversidades que o fim passa a ser almejado tão vigorosamente que nem mesmo nos lembramos da alegria de quando se iniciou uma caminhada. Quando nós somos uma criança, a gente fica alegre, você pode se convertir. A gente fica alegre, não fica? Quando o Pedro nasceu lá na família, todo mundo está feliz na vida. Todo. Minha esposa então só fala com o Pedro. Eles mandam foto o dia inteiro desse menino no grupo do WhatsApp da família.
Aí a hora foi embora, amor, deu de medo. Agora, e quando chegar a adolescência? E quando chegar a juventude? Quando chegar a vida adulta? Percebe que, como diz Eusébio, a adversidade seus filhos vão passar? Então, irmãos, não é que não possamos nos alegrar, é na medida da Escritura. Porque um filho, mais do que uma alegria, é um grande senso de responsabilidade. Eu brinco com a minha esposa que ela fala que o Pedro é lindo. Aí eu falo assim, bonito ele não é não, meu amor, mas eu estou orando por ele. Porque ele parece tanto com o meu cunhado, irmão, que eu tive misericórdia quando ele nasceu. Meu cunhado é feio demais. Bonito, não é só minha esposa, irmão. Eu peguei a melhor parte da casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz o Zequias. São as tribulações e lutas ao longo da nossa existência que vão nos fazer pensar melhor. Por isso, ser paciente em meio às tribulações é melhor do que ser exaltado, arrogante e soberbo. O paciente espera o tempo certo das coisas acontecerem, ao passo que o soberbo avança com impulsividade sobre os seus objetivos. A palavra paciência ou paciente nos dá a ideia de um espírito manso e resiliente. Já o que se deixa dominar pela ira o faz, pois é tolo, e abriga no seu íntimo, lá dentro do seu espírito, essa mesma ira. Só pode sair de dentro do homem aquilo que já está dentro dele. Entendemos mais uma vez que a vida poderá ser sem sentido e difícil de se viver quando o homem segue os seus próprios apetites e desejos. Mas ao nos submetermos à vontade de Deus em Cristo, a obra e os ensinos do nosso Salvador tornam as nossas vidas um projeto poderoso. Jaqueline, agora eu vou usar as suas palavras para terminar a pregação. Objetivos bem definidos a serem alcançados. O nosso trabalho será prazeroso. O ministério será prazeroso. O casamento será prazeroso. Os filhos serão prazerosos. A criação deles não será cansativa, será prazerosa. Amar a esposa será o objetivo. Submeter ao marido será o objetivo. Ser submisso aos pais será o objetivo. Não buscar a ira dos filhos será o objetivo poderoso. Quando nós entendemos e compreendemos que a nossa verdadeira busca é nos tornarmos cada dia mais parecidos com a imagem daquele que nos criou, a saber, Jesus, o Cristo. Essa é a verdadeira essência da nossa vida e o verdadeiro objetivo da nossa vida: sermos parecidos com o Filho de Deus, para que a glória do Pai seja vista em nós eternamente, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa continuar nos abençoando, não só nos ensinando, mas que Ele possa nos fazer cumpridores da palavra dEle, para que esse objetivo máximo seja alcançado, sejamos mais parecidos com Jesus, e o nome de Deus seja glorificado em nós